Olá, pessoal. Eu sou a Ana, eu sou psicóloga. Eu atendo aqui no Caldas Instituto e também sou responsável pela equipe de psicologia do nosso instituto. O Caldas Instituto é um instituto de saúde mental focado em consultas de psicologia e de psiquiatria. E hoje eu vim aqui falar sobre um tema que é a depressão. A gente vai falar sobre o que é esse transtorno e diferenciar a depressão de um sintoma, de uma emoção de tristeza. E aí depois eu prometo que eu vou gravar um vídeo para vocês falando aí sobre coisas, fatores, né, que mantêm a depressão, que mantêm o humor deprimido e o que, que a gente pode fazer para poder ajudar. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre o transtorno depressivo em si. Então, a depressão, ela é uma condição psiquiátrica de saúde mental, assim, muito frequente. Estudos mostram que 10 a 25% das pessoas que procuram atendimento médico e psicológico apresentam sintomas depressivos. E a depressão, ela é um quadro complexo, ela não possui uma causa específica. Ela tem uma causa multifatorial, assim como todos os transtornos aí psiquiátricos. A gente não tem como definir o que é que causa, né? A gente vai ter ali diversos fatores, como fatores genéticos, psicológicos, ambientais, né? Então são vários fatores que podem contribuir para o surgimento da depressão. E a depressão ela pode se manifestar em qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer idade, após um evento específico na vida ou não. Essa parte é muito importante, porque muitas vezes, quando uma pessoa ela já tem uma predisposição genética, né, para ter um transtorno depressivo, então assim, por exemplo, se você já tem alguém na sua família, mãe, pai, avós, né, principalmente ali pessoas mais próximas, né, na sua genética, que apresentam um transtorno depressivo, isso aumenta a sua predisposição para desenvolver esse transtorno. Então, se isso aumenta a sua predisposição para desenvolver o transtorno, pode ser que não seja necessário um evento específico da vida para você deprimir. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano deprimiu, mas a vida de fulano tá tão boa, né? Não aconteceu nada ruim. Mas é justamente por isso, porque nem sempre a gente vai depender de um evento específico da vida, né? Daquela catástrofe, daquela coisa que vai alterar o humor para a pessoa deprimir. Agora, se é uma pessoa que ela já não tem ali uma predisposição genética ao humor deprimido, pode ser que ela precise de mais acontecimentos na vida para que ela desenvolva aí sintomas de humor deprimido ou até um transtorno depressivo. Mas não é um evento, uma coisa que vai causar. É o conjunto, né? A gente precisa de todos esses fatores psicológicos, ambientais, genéticos. Mas quanto mais genética para desenvolver esse transtorno você tiver, menos situações ali você vai precisar para desencadear aí os sintomas, tá? Então, ela é uma doença que ela pode durar meses ou anos e ela pode variar de intensidade, entre leve, moderada ou grave. E é possível que algumas pessoas tenham apenas um episódio ao longo da vida, enquanto outras pessoas tenham episódios recorrentes aí da doença. E a gente precisa diferenciar a depressão do sentimento de tristeza, porque a tristeza é uma emoção passageira, né, decorrente ali de uma situação adversa da nossa vida. Já na depressão, a gente vai ter, além do sentimento de tristeza, outros sintomas, como abatimento, irritação, alteração no humor, alteração nos pensamentos, no comportamento, reações físicas durante um período maior de tempo. E uma coisa muito importante é que nem sempre, né? Todo mundo acha que depressão é tristeza, né? Tem a ver com tristeza, não existe depressão sem tristeza. Mas, na verdade, uma característica muito importante do humor deprimido é o desânimo frequente. É a pessoa achar mais difícil ali fazer as coisas na rotina dela. Ela está extremamente desmotivada, desesperançosa. Então, isso é diferente de estar triste, de estar chorando o tempo todo. E uma outra característica marcante também do humor deprimido é o humor irritado. Então, assim, pra gente falar que uma pessoa está deprimida, eu não preciso ter o sentimento de tristeza. Eu preciso ter um desânimo muito aparente, principalmente comparado, né, a antes dessa pessoa ali deprimir, tá? Então a gente vai ter pessoas que vão deprimir, a gente vai ter sintoma de tristeza junto com a irritação, junto com o desânimo, e a gente vai ter pessoas que vão deprimir, que elas vão ter mais esse desânimo ou mais a irritação, enfim, tá? Então, na depressão, a gente vai ter essas alterações no humor,
nos pensamentos, nos comportamentos, nas reações físicas, né? Essas alterações podem ser mudanças no sono, então a pessoa ela pode ficar com sono excessivo ou insônia, perda de interesse ou prazer nas atividades, que é o que eu falei, desânimo, desmotivação, pensamentos negativos em excesso, então gera aquela sensação de inutilidade, de culpa, o que em casos extremos, né, pode levar aí até a ideação suicida, né? Então a gente precisa dessas alterações. E aí, a gente tem um livro, né, que é o DSM, que é o livro que a gente faz o diagnóstico dos transtornos mentais, que a gente tem ali os critérios, né, para a pessoa, para definir se aquele paciente ele tem ou não tem um transtorno depressivo, porque às vezes a gente pode apresentar simplesmente alguns sintomas. E até mesmo dentro do transtorno depressivo, a gente vai ter algumas variáveis. Então, assim, a gente tem transtorno depressivo maior, a gente tem transtorno depressivo persistente. E esses transtornos depressivos, eles se apresentam em formas diferentes. Então, assim, a depressão ela não é igual para todo mundo e a gente existe aí tipos diferentes, né, de transtornos depressivos. Bom, agora falando um pouquinho, né, da terapia cognitiva comportamental, nessa alteração dos pensamentos que é muito importante aí para o tratamento do paciente na terapia cognitiva comportamental, o Aaron Beck, que ele foi um psiquiatra, que ele estudou muito a depressão, e ele é o pai da terapia cognitiva. Quando ele estudou a depressão, ele chegou à conclusão que indivíduos com humor deprimido têm uma maior tendência a avaliar situações de uma maneira mais negativa e irrealista. Então, nos estudos, ele percebeu que na depressão existem certos padrões de pensamento. Então, o paciente ele apresenta muitos pensamentos negativos sobre ele, então são pensamentos autocríticos, né? Pensamentos de incompetência, de inutilidade. Então, aquele paciente que pensa assim, ah, eu não tenho valor, eu não sou boa em nada, eu não mereço ser amada. E são pensamentos que prejudicam ali a autoestima e a autoconfiança. E essa pessoa com transtorno depressivo, ela também vai ter muitos pensamentos negativos sobre o mundo. Então, são aquelas formas que a pessoa tem de interpretar as situações que acontecem à volta dela de uma maneira negativa. E aí, com frequência, essa pessoa ela distorce os eventos, né? Ou fica ali ruminando, se lembrando de eventos negativos que aconteceram na vida dela de forma mais intensa do que ela se lembra, por exemplo, dos eventos positivos ou dos eventos neutros, né? Então, elas têm ali pensamentos do tipo, ah, o mundo é injusto, as pessoas não se importam comigo, né? Esses são tipos de pensamentos negativos sobre o mundo. E ela também vai ter pensamentos negativos sobre o futuro. Lembra que eu falei para vocês que pessoas com humor deprimido apresentam um nível de desesperança grande? O que é até o nível, quanto maior o nível de desesperança, maior o fator de risco aí também para ideação suicida. Então, esses pacientes, eles vão apresentar pensamentos negativos sobre o futuro, né? Então, eles têm ali pensamentos do tipo, ah, eu nunca vou ser bom nisso, ninguém nunca vai gostar de mim, ou até mesmo eu nunca vou sair dessa depressão, né? Não adianta, eu nunca vou conseguir. Então, o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitiva comportamental, ele descobriu essa tríade de pensamentos negativos, né, que pacientes com transtornos depressivos apresentam. Pensamentos negativos sobre mim, sobre o mundo e sobre o futuro. Claro que pessoas sem transtorno depressivo também podem apresentar essa tríade de pensamentos, mas aí, né, a frequência, a intensidade desses pensamentos, né, dependendo da frequência e da intensidade, a gente vai ter isso presente aí num quadro de transtorno depressivo, tá? Então eu queria só que vocês entendessem um pouquinho mais sobre o transtorno depressivo, né? Que depressão não é somente tristeza, inclusive a gente tem diagnóstico de depressão que não tem um sintoma de tristeza, então a gente não pode confundir. Depressão e tristeza não é a mesma coisa. E em breve eu vou gravar um vídeo para vocês, né? O que a gente pode fazer se a gente estiver com humor deprimido, ou o que a gente pode fazer para ajudar alguém que a gente conhece que às vezes está passando por esse momento. Então, assim, terapia, acompanhamento psiquiátrico é muito importante. A gente já falou aqui em outros vídeos, né, que quando a gente está falando de sintomas leves, o paciente pode tanto ou buscar terapia
ou buscar um acompanhamento psiquiátrico com medicação ali, que ele provavelmente vai ser resultado, né, ou com um ou com outro. Mas quando a gente fala de sintomas intermediários ou graves, o paciente precisa conciliar esses dois. Mas para além disso também é importante a gente ter esse conhecimento do que fazer, de como orientar, e se a gente tem o transtorno, quanto mais a gente conhece sobre aquele transtorno, quanto mais a gente entende o que pode ajudar, o que pode atrapalhar, melhor vai ser ali o nosso prognóstico. Então eu volto em um vídeo para poder explicar melhor para vocês, né? O que a gente pode fazer aí para melhorar os sintomas do humor deprimido.